primeira audiência concentrada que a gente participa, a gente nunca esquece. Nossa, o peso da saúde é imenso. E a gente sabe o quanto é importante a gente viver com os nossos familiares ou com as pessoas que nós amamos. As audiências concentradas tiveram início em 2009. E desde então a Coordenadoria Sul participa das audiências através do trabalho das 3 áreas técnicas. Da área de violência, que na época tinha o nome de Área Técnica de Cultura de Paz e Cidadania, da saúde mental e da área técnica da criança e do adolescente. Como que a gente participa desse trabalho? No início, nós éramos chamados pelos juízes, pelo Fórum de Santo Amaro, para desenvolver ações de assistência que eram desencadeadas nas audiências. Como vocês sabem, as crianças que estão acolhidas no SAICAS são crianças que estão lá porque estavam numa situação de extrema vulnerabilidade nas suas famílias e por isso elas passaram a serem acolhidas no SAICAS para que pudessem ser cuidadas. Só que a gente sabe que o SAICA é um lugar que elas estão, mas o nosso desejo é que elas possam ser reintegradas às suas famílias. Então, para isso, o trabalho da saúde é fundamental no sentido de articular junto à rede ações tanto para atendimento dessas famílias que hoje estão desorganizadas, que por isso tiveram seus filhos acolhidos no SAICAS, como também dar assistência necessária para essas crianças no momento que elas estão numa situação também de sofrimento psíquico, porque elas estão afastadas das famílias, mesmo sendo cuidadas adequadamente no SAICAS, a gente sabe que existe um sofrimento por trás disso. Então, o nosso trabalho é criar condições de que essas crianças sejam assistidas da melhor forma possível. Como? Através do atendimento integral à saúde e desencadeando todas as ações necessárias para reorganizar essa família, para que essa família possa ter condições de receber essa criança de volta. As audiências concentradas são, como o próprio nome indica, audiências em que comparecem todos os setores de apoio da rede protetiva das crianças e adolescentes que estão em sistema de acolhimento institucional. Então, nós podemos mencionar o pessoal da saúde, o pessoal do trabalho, as assistentes sociais e psicólogas, tanto dos abrigos quanto do judiciário, juízes, promotores, defensoria pública, enfim, todos aqueles que trabalham no sistema de rede protetiva comparecem à audiência para discutir cada caso específico de cada criança que está em serviço de acolhimento. A figura principal das audiências concentradas em termos de saúde mental, quem comparece é o equipamento do CAPS. Junto com as assessorias de saúde mental das supervisões. Por que o CAPS? Geralmente essas audiências, elas compõem várias regiões da cidade, né? E chamar todas as UBS seria alguma coisa difícil de articulação. Como o CAPS está inserido no território, intimamente articulado com as UBS em termos de matriciamento e de acompanhamento das ações de saúde mental, o CAPS é o equipamento que está acompanhando as audiências na região sul, né? Então, o CAPS, tanto o infantil, infanto-juvenil, quanto o CAPS álcool e drogas e o CAPS adulto,
participam da audiência para tentar entender que situação de vulnerabilidade aquela família, aquela criança está exposta, no sentido de pensar junto com as outras áreas, com a saúde da criança, com a atenção à violência, para a gente tentar fazer a desinstitucionalização o mais rápido possível daquela criança e inserção daquela criança no território e da família. Eu estou aqui desde 2011 e desde que eu entrei, a saúde da criança participa ativamente aí participando dessas audiências. E no início a gente participava e conforme a demanda das reuniões, das audiências, a gente fazia o que o juiz solicitava. E aí, com o tempo, a gente estava pensando num modo de agilizar, de já conseguir dar uma atenção mais integrada para essas crianças, que a gente tinha dificuldade que elas fossem ao serviço de saúde. Essa necessidade de trabalhar articuladamente saúde e vara da infância e da juventude de Santo Amaro foi o princípio dessa estruturação, foi a necessidade da supervisão técnica de saúde levar às audiências concentradas uma resposta imediata e bem estruturada do atendimento à saúde das crianças e adolescentes abrigados. A partir daí, nós resolvemos estruturar, utilizando os recursos disponíveis na nossa rede, para dar uma atenção integral a essas crianças e esses adolescentes. Desta forma, nós elaboramos um fluxograma de atendimento, não só para as crianças e adolescentes abrigados, mas também aos responsáveis por esta criança, que também necessitam de atendimento em saúde, e até mesmo estruturando a questão do atendimento ao agressor, que é uma figura muito importante e que com uma certa frequência estão envolvidos nas questões destas crianças. O fluxograma ele iniciou na supervisão de Santo Amaro, Cidade Ademar, com a doutora Maria Luísa, até por essa necessidade de agilizar todo esse processo. E ele está sendo seguido em momentos diferentes em todas as supervisões aqui da região sul, nas 5 supervisões. Todas as interlocutoras participam dessas audiências, né? Muitas vezes junto com as outras áreas que também estão envolvidas ou rodiziando, de alguma forma elas sempre estão presentes. E o fluxograma em si, com a solicitação de exames, isso está em cada supervisão, tem algumas diferenças, mas ele está praticamente já sendo utilizado em todas elas. E sem dúvida nenhuma, nada disso seria possível se nós não tivéssemos o empenho e a dedicação dos nossos serviços que estão na ponta. Então, gostaria de salientar muito o trabalho das unidades básicas de saúde, dos CAPs infantis da nossa região e do CAPs álcool e droga. Então, nada disso valeria ou nada disso resultaria em algum sucesso se não fosse o empenho das unidades. O trabalho colaborativo entre a Coordenadoria da Saúde Sul e da Vara da Infância é fundamental. Ele se iniciou, eu acho que mais fortemente, a partir das audiências concentradas. Foi quando a gente chamou a rede para colaborar para que houvesse uma agilidade no retorno das crianças acolhidas para os seus lares, para suas famílias.
E nesse sentido, a gente precisava de que os parceiros dessem apoio às famílias a fim de que a gente visse essa possibilidade. E a saúde, em especial, tem uma função essencial, pensando que as crianças acolhidas, além do sofrimento delas, né, na medida de acolhimento, elas estavam acolhidas principalmente por questões de saúde de seus pais. Então, alcoolismo, droga, eram alguns dos motivos que levaram essas crianças a serem acolhidas. E nesse sentido, a gente precisava da intervenção direta das equipes de saúde para que houvesse uma mudança dessa situação. As famílias, como você disse, elas estão vivenciando situações de vulnerabilidade social e entre elas muito com comorbidades associadas, doenças psiquiátricas, doenças graves e também uso de drogas. Então, só a promoção social, só a Secretaria da Assistência não daria a resposta necessária. Então, muitas dessas pessoas, nós temos que primeiro tratar a saúde, para depois fazer os encaminhamentos na área social. Então, se uma coisa, elas não estão desatreladas, primeiro acontece uma e depois acontece a outra. Ou as duas coisas têm que acontecer concomitantemente. Você precisa de uma pessoa em boas condições de saúde para poder ir atrás dos encaminhamentos para poder assumir seu filho. Nós temos feito esse trabalho colaborativo desde 2009, aproximadamente, quando a gente iniciou essas audiências concentradas. E a avaliação é muito positiva. Nós temos colhido os frutos desse trabalho não só nas próprias audiências e nos resultados delas, né, o que decorre dessas audiências, quanto no relacionamento em geral com a saúde para outros casos aqui em trâmite na vara. Então, tem sido uma parceria extremamente produtiva. Eu penso que o trabalho da Vara da Infância, hoje em dia, ele está diretamente vinculado com aquilo que a saúde, a Coordenadoria de Saúde pode oferecer. Quando a gente pensa e faz uma avaliação, num caso, a gente já pensa para onde a gente pode encaminhar para fora, porque a gente não faz o atendimento, a gente faz a avaliação, vai ver a demanda e vai ver a necessidade de uma medida ou não. Então, de cara, a gente pensa que é possível, então, encaminhar para este serviço. E, geralmente, são os serviços de saúde que a gente pensa, não há muitos outros. O serviço social vai encaminhar para CREAS. Vai encaminhar para outras políticas públicas, mas a gente pensa direto o que a saúde pode nos oferecer. Então, hoje em dia eu penso que não dá para fazer uma avaliação sem contar com esse respaldo que a Coordenadoria de Saúde nos oferece. A primeira audiência que eu participei, eu fiquei extremamente tocada com a situação dessas crianças e principalmente pelo sofrimento que elas demonstram por estarem afastadas das suas famílias. É incrível que mesmo crianças que vivem em situações de extrema negligência dos pais, elas falam, eu quero a minha mãe, eu quero meu pai. Então, cada profissional que está lá na audiência, ele está brigando para dar condições para essa família de ter a chance de se reorganizar. Então, eu já vi situações muito difíceis onde o juiz estava decidindo pela destituição do poder familiar dessa família e através do trabalho da rede, ele repensou isso e ele falou, não, essa mãe que é usuária de crack, essa mãe que é usuária de drogas, ela teve a chance, ela está em tratamento, ela está aceitando o atendimento e a gente vai estar aguardando essa mãe ter condições de receber essa criança de volta. Então, os profissionais de saúde, eles foram reconhecidos por essa gana, por esse empenho em realmente brigar para dar condições de que esse vínculo primário seja sustentado, ou seja, a gente sabe que essas crianças,
muitas vezes elas estão numa situação de extrema vulnerabilidade, mas a família é a família. Então a gente briga para que essa família tenha condições de estar recebendo essas crianças de volta. Isso é muito gratificante. A gente tem relatos de pais que falam isso o tempo todo nas audiências, e a gente tem relato de crianças e que falam o quanto foi importante a mãe hoje estar podendo estar com ela, e o próprio judiciário, através do trabalho que a gente faz junto com os promotores, com a juíza, com os técnicos da vara, eles estão o tempo todo falando da importância do trabalho da saúde em todo esse contexto. Primeiro porque toda criança e adolescente passa por avaliações médicas constantes, então a gente tem dados suficientes para saber como ele está e como está essa situação em relação à criança. Mas não é só em relação à criança, a saúde também atua e bastante em relação à família que está sendo trabalhada para fins de desacolhimento daquelas crianças. Então, com essa atuação, com essas informações que são levadas nas audiências concentradas, nós temos um parâmetro quase que definido em relação às situações e aquelas posturas que nós temos que tomar dali para diante para poder trabalhar o desacolhimento dessas crianças e adolescentes. Então, é uma grande alegria ver uma criança ou um adolescente retornar ao lar, a um lar mais estruturado, que dê suporte a essa criança durante a sua vida e o seu desenvolvimento, que é a fase muito importante.